Então vamos começar? Antes de tudo, gostaria de agradecer em meu nome, em nome do Rafa, o convite que a GoFran fez para nós, em especial a Kimberly, e por estar disponibilizando esse tempo para nós trazermos um pouquinho do que a gente sabe da nossa experiência com os nossos clientes e pacientes a respeito de ansiedade, transmitir um pouquinho disso para vocês. Então, eu vou começar me apresentando, depois eu passo a palavra para o Rafa. Meu nome é Luísa Zanotto, eu sou fisioterapeuta, trabalho com reeducação postural, sou especialista em consciência corporal e respiratória. E a questão da ansiedade, ela é muito presente também nos tratamentos de dores crônicas. Então, a gente vai aprendendo através de outras técnicas fora do cunho acadêmico, de especializações que eu fiz dentro da área de Reiki, Theta Healing e metafísica, fizeram com que eu trouxesse um pouco mais essa percepção da questão da mente humana dentro da ação dela no corpo humano, né? Então, é um pouquinho disso que eu vou trazer para vocês hoje. Perfeito. Obrigado, Lu. Eu sou Rafael Granella, eu sou diretor da Permeases, especialista em inteligência emocional, e nos últimos 10 anos eu tenho ajudado centenas de pessoas a desenvolver a sua gestão emocional, desde o controle de ansiedade ao controle de outras emoções, como medo, raiva, alegria, tristeza. Tenho ajudado as pessoas a gerir os vícios emocionais e comportamentais. Então é algo que eu já vinha há muito tempo trabalhando e estudando, e cada vez mais ao longo dos treinamentos e dos atendimentos em clínica, a gente percebeu, né, Lu, tanto nos teus clientes, é algo que a gente conversa bastante, a necessidade das pessoas em terem ferramentas para controle de ansiedade. Porque queira ou não queira, a ansiedade se reproduz em várias formas no nosso dia a dia, né? É da tomada de decisão, é numa explosão diante uma situação ao qual a gente não está sabendo lidar, é naquela mensagem de WhatsApp que tu envia e fica esperando uma resposta, ou aquela mensagem que vem e tu não pode olhar no momento e tu fica sofrendo com aquela ansiedade de querer ver logo o que vai acontecer. Enfim, ela se reproduz de várias formas. Até mesmo naquela série que a gente assiste, que a gente fica ansioso pelo próximo episódio, né? Então, a ansiedade reproduz de várias formas, e nessas várias formas a gente tem que saber lidar. Ela também pode te levar numa crise extrema, pode te desenvolver uma síndrome do pânico, assim como ela pode te limitar até mesmo de alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. E quando a GoFran me convidou junto com a Lu a fazer isso, eu já pensei, bom, vou separar algumas técnicas práticas, rápidas, que já vai ajudar a galera no dia a dia. Infelizmente, a gente tem uma hora e meia, e a gente quer falar tanta coisa, quer mostrar tantas ferramentas para vocês, então eu pensei, vou fazer algo curto, rápido, mas um passo a passo que ajude. Eu e a Lu preparamos algo bem bacana, então peço que vocês acompanhem a gente aí até o final, mande suas dúvidas, interajam com a gente, se tiver alguma situação que vocês não estão sabendo conduzir, manda. Sempre importante a terapia em grupo, né? Quanto mais gente relatando, trocando informações, melhor é, e todos se desenvolvem, porque às vezes uma situação que um já passou e o outro ainda não, esse que ainda não passou pode acabar passando, ele já vai ter um recurso para lidar com aquela situação. Então compartilha com a gente, e junto a gente vai construindo aí uma live bem bacana. Beleza? Bora lá Isso. então. Bom, até algo que a Lu estava conversando, né? A gente tem visto até diante da situação que a gente está passando, diante da situação da pandemia, enfim, a gente está enclausurado de certa forma, com a porta ali, podendo sair e ao mesmo tempo preso. Aí é informações, são notícias boas, notícias ruins, então dependendo dos sinais que a gente acompanha, pode despertar medos, pode despertar ansiedades, e isso acaba gerando muita emoção dentro da nossa mente, né? E algo que a gente tem visto é que é para todo mundo. Essa situação está afetando o rico, o pobre, o empresário, o colaborador, o médico, o advogado, é todo mundo. Todo mundo está na mesma situação. Da mesma forma que a gente se aproximou da nossa família, e muita gente tem se mantido com as suas famílias, ao mesmo tempo a gente está fora do todo. E a gente não está acostumado com isso, né? A nossa mente busca a todo momento a zona de conforto, e quando tira a zona de conforto a gente estranha. Então, o que fazer? Como desenvolver isso, né? E a Lu, a gente sabe o quanto a mente influencia na questão física e o quanto a questão física influencia na nossa, né, Lu?
É verdade. Então, como que o nosso cérebro reage a isso? Se a gente tem algum sentimento, o que é importante a gente entender isso? Nós entendermos o quanto o nosso corpo responde a cada pensamento que você tiver. Então, sim, ansiedade, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso é ansiedade, como se fosse menosprezando isso, se não fosse tão importante. E, gente, ansiedade é uma questão importante sim, tá? Então, como é que funciona? Toda vez que um específico entre um neurônio e outro, eles se ligam a substância, tá? Então, um pensamento, uma sensação de raiva, de medo, de ansiedade, você vai também desenvolver uma respectiva a esse sentimento, ok? E essa substância vai para a corrente sanguínea. Só que se a gente tem em demasiada essa sensação, a gente vai acabar o nosso com aquela substância. Por exemplo, quando nós estamos num quadro de o nosso cérebro produz cortisol e ele vai lá de alguma forma no nosso organismo. E aí, quando nós estamos muito estressados, você não concorda comigo que às vezes fica com aquela dor no ombro, dor nessa região do pescoço, justamente porque quando nós temos produção de cortisol, o nosso corpo entende tá num momento num cenário de risco. E ele contrai a musculatura para que você consiga ter uma resposta rápida. Aí que tá a questão. Nós não estamos num cenário de risco. Mas é tanto estímulo externo que a gente recebe que o nosso corpo acaba pensando que estamos o tempo todo em cenário de risco, tá? Então, aqui, a Cleide falou, estou ansiosa que já não tenho mais ações físicas, né? O nosso corpo acaba recebendo tanto essa substância que o nosso cérebro produz através desses sentimentos que a gente acaba ficando deficitário na hora de absorver as necessárias. Então, sim, na hora que nós controlamos a nossa ansiedade, nós damos brecha para que nosso corpo consiga absorver melhor as vitaminas e os nutrientes a gente deixa mais espaço para que a célula consiga absorver o que é realmente de bom. A gente vai limpando a nossa célula, né? Então, esses são alguns a forma como funciona dentro do nosso cérebro. Por isso que é importante, voltando a ressaltar, que a gente controle os nossos sentimentos, né? Não negligenciando eles. Por exemplo, se você sentiu uma ansiedade, pensa. O Rafa vai falar melhor sobre isso depois. Não precisa negar, não posso sentir. Não, se veio, sinta. Mas entenda o porquê você está sentindo. Entenda de onde vem, direcione, trabalha com ela. Toda vez que nós negamos o lado no nosso corpo. E a gente precisa aprender a drenar isso, né? Se o Rafa passar para ele agora, para ele explicar melhor como que funciona essa verdade, como perceber e lidar com ela, né, Rafa? E até complementando que a questão física, né, como reproduz em PNL, para quem não sabe o que é PNL, é Programação Neurolinguística, é uma ferramenta muito boa para terapias, tratamentos, como também com técnicas de comunicação, né, e até mesmo gestão emocional. E um dos pressupostos principais de PNL é que e a nossa mente fazem parte de um mesmo sistema, ou seja, estão conectados. Então, fazendo um exercício rápido, só para vocês entenderem a potência. Fechar, olhar para baixo, expressão de triste, e ficar para baixo. Façam isso, vamos fazer esse teste rapidinho, interagir um pouco. Chão. E faça uma expressão de triste, enruga a sobrancelha, ou faz com os próprios lábios uma expressão de triste ou de bravo. E olha, e mantenha ali, e deixe ter os pensamentos. Tenta pensar em algo alegre. Você vai ver que é muito difícil, que fica mais difícil. E se você manter aquela expressão, aquela postura de triste, olhando para baixo, vai ficar mais ainda. E agora vamos fazer o movimento inverso. Vamos olhar para cima e mostrar os dentes. Literalmente, pode ser um sorriso falso mesmo. Só abre o sorrisão e mantém o olhar para cima. Você vai perceber
segundos, 1 minuto, você vai ter uma coisa triste e você não vai conseguir. Vai começar a vir pensamentos alegres. Então, o corporal interfere na nossa mente. Assim como a Lu falou, nossas emoções, a nossa mente interfere na nossa tensão corporal, na nossa postura corporal. É só a gente olhar para pessoas que têm depressão, né? Como que elas andam, sempre com os ombros caídos, a cabeça baixa. Então, isso faz com que a gente entenda que corpo e mente, sim, estão conectados. Então, vamos começando por esse ponto, tá? Começando por esse princípio, vamos olhar um pouco mais e vamos ir um pouquinho mais a fundo na nossa mente. Imaginem que, falando de forma rápida e prática, Acho que vamos pausar um pouquinho, tá cortando o vídeo. Jorge, vamos pausar um pouquinho. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer. Tá melhorando agora, pessoal? Vamos falando, continuar pausa, trancando. A gente retoma, não tem Exato, problema. não tem problema nenhum, tá? Não. Vamos ver como é que vai se portar agora. Se tá falar um pouco mais pausadamente para que fique mais claro para todo mundo. Isso. Perfeito? Bom, vamos lá. Pessoal, só respondam para nós se tá cortando agora ou se melhorou o vídeo. Está cortando um pouco ainda. Bom, vamos lá. Vou continuando. Explicando. Vamos fazer bem, a gente vai falar bem pausadamente. E... Se continuar cortando e cortar muito, nos avisem aí. Você retoma, beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Falando rapidamente, consciente e inconsciente de forma prática, como funciona a nossa mente, tá? Imaginem que, para tentar explicar de uma forma prática, imaginem que esse copo aqui é a nossa mente. 5% da sua capacidade, da sua mente, o seu estado consciente. Ou seja, agora você está vendo e está nos ouvindo. Cortando um pouquinho, escutando. Essa é a sua capacidade consciente. Os outros 95% é o seu inconsciente, ou seja, o seu inconsciente capta toda a informação à sua volta. Você só assimila 5% conscientemente. Ou seja, de toda a sua cabeça, de toda a sua mente, a sua percepção, 95% é inconsciente. Dentro do teu inconsciente está todas as positivas e negativas. Nossa cabeça, nossa mente, sempre que ela vê algo, ou vocês estão nos olhando agora, sua cabeça está recebendo informações e está linkando a tudo aquilo que você já viveu, buscando referências, buscando uma justificativa àquilo que você está vendo. Isso atrela a emoções que disparam gatilhos e reações. Vocês entenderam um pouco. Quando você é ansioso, você normalmente se sente ansioso diante de uma situação que nem aconteceu, ou algo ao qual você espera acontecer. Mas, Rafael, nisso, como lidar com aquela ansiedade ou com aquilo que eu preciso fazer e ainda não fiz, com aquilo que eu tenho que fazer e que é muita coisa, ou com aquela situação que eu quero que aconteça logo e que ainda nem aconteceu e que muitas vezes nem acontece, né? Às vezes a gente sofre algo que nem aconteceu e sente ansiedade por isso. E aí, quando acontece, se acontece, a gente sofre 2 vezes e muitas vezes nem acontece, a gente sofreu de graça. Então, lembrem sempre que se for para sofrer por antecedente, ou você vai sofrer 2 vezes, ou você nem. Então, vamos partir desse princípio para começar a entender um pouco a sua autopercepção, tá? O segundo ponto que eu sempre arremeto é vivendo uma situação onde muita gente está trabalhando em casa, tem pessoas ainda que já estão recomeçando a sua vida de trabalho normal, e tem as pessoas que estão em casa. E muitas vezes só estão em casa, ou as pessoas que têm uma rotina de trabalho, elas esquecem de organizar suas tarefas domésticas. E muitas vezes tem agenda de trabalho organizada e agenda doméstica, agenda pessoal, não. Ou às vezes tem agenda pessoal organizada e agenda de trabalho. Tá, Rafael, mas como eu faço isso? Primeiro ponto é, tenha a tua vida profissional organizada e a tua vida pessoal mais organizada. Porque vamos lá, a gente trabalha lá das 8 às 6, das 8 às 8, depende muito de pessoa para pessoa. Tem aquele tempo fora do trabalho que precisamos fazer, ainda está que precisa fazer... Pessoal,
a gente vai falando mais pausadamente, tá? Porque o que tá acontecendo? Então, Às vezes é o sinal, às vezes questão de sinal, a gente pode ser o Facebook, a gente tá com tudo. que está tudo Vamos ver se fechado. vai melhorar agora. Tá no- Beleza, vamos lá. Então, Mas, só desculpa, Rafa, mas tá pausando, mas vocês conseguem entender? Ou tá pausando completamente, não dá pra entender o que a gente fala? Porque a gente fala um pouquinho mais devagar, e aí vai pausando, vai cortando, mas a gente consegue. beleza. Fazer mais pausado. Vou falar mais pausado, beleza. Bom, vamos lá. Então, voltando. Quando a gente tem a nossa vida pessoal organizada, a nossa cabeça sabe que a gente tem muita coisa para fazer e sabe quando vai fazer. Se a gente não organizar, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, fica contando aquilo que precisa ser feito. E aí te gera uma ansiedade. Vida profissional, a mesma coisa. E aí tem uma outra situação, a situação de querer conquistar coisas, de ter objetivos, de ter metas. As coisas não tem. A relação é, o teu objetivo que tu tem, você tem alinhado todas as etapas que você precisa cumprir? Sim ou não? Né? Essas são programadas na tua agenda, o que precisa ser feito? Então, vamos organizar, começar a pensar nesse sentido, pensar metodicamente, né? De forma que, beleza, isso eu preciso fazer para ter isso. Eu tenho um monte de tarefa, um monte de situação, um monte de variação. E se eu não conseguir? E se eu não conquistar? E se eu fizer tudo e não der certo? Te gera uma ansiedade também. A questão é, a ansiedade, ela é muito ampla, né? Ela vem de várias formas, e ela te gera reações diferentes diante a cada circunstância. Algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Pesquisas apontam que mais de 50% da população brasileira tem sofrido com ansiedade, tem transtorno de ansiedade. E esse número tem aumentado cada vez mais. Por quê? Porque é muita informação. A cada 83 dias, a quantidade de informação que a gente recebe em nossa mente dobra. Então, imagina como nossa mente lida com isso. Nós não fomos preparados para isso. Vamos olhar lá quando nós éramos sapiens, né? Primatas. Não tínhamos essa informação, a gente ia descobrindo as coisas. Então, vamos ter começar a entender um pouco mais sobre o nosso eu e como a gente foi educado. Beleza, olhando para tudo isso, tem eu agora, tem eu futuro, tem eu passado e tem meus antepassados. Como a gente aprendeu e como a gente lida com cada circunstância. Eu sempre digo que o primeiro ponto da sociedade é estar organizado, né? É estar sabendo gerenciar o seu tempo. Então, pega uma agenda do celular, pega uma agenda manual, uma agenda que vai te ajudar a organizar suas atividades. Para quem está acompanhando a nossa live e tiver interesse, a gente vai disponibilizar, eu vou mandar para vocês uma matriz que eu tenho, onde tu consegue organizar todas as tuas atividades em prol de objetivos. Então, manda pra gente na nossa página, tanto no Instagram como aqui no Facebook. Pode mandar lá, eu quero, manda o teu e-mail que a gente vai para vocês, beleza? Falou que o link tá ali. O link tá na descrição, tanto o link da página como também o nosso arroba lá do Instagram. Pode nos seguir direto. Desenvolve vídeos seguidamente sobre controle emocional, sobre inteligência emocional. Então vocês podem ficar por dentro de tudo isso e começar a desenvolver mais esses recursos. E aí, voltando à questão da ansiedade, quero que a gente comece agora a melhorar a sua autopercepção. Tanto a autopercepção mental, como também a reação física que tu tem diante uma emoção. Perfeito? Quer complementar com algo, Lu? Não, acredito que é isso aí mesmo agora. Pode tomar uma água. Vai falando bem devagar, porque realmente não sei o que está acontecendo com a rede. Os outros lives que nós fizemos não travou. Então, se vocês quiserem que a gente repita alguma parte,
Olá, Sandro, boa tarde. É, Manda pra gente Manda aí. pra gente, não entendi tal parte. E aí nós repetimos, tá? A gente vai trabalhar assim, então, repetindo o que vocês não entenderam, tá? Então, até aqui, tudo ok, tudo certo. Beleza. Até vocês podem ir mandando em formato de pergunta, mesmo não sintam-se envergonhados. Se for algo que já foi falado, a gente pode repetir, porque pode ser que alguém não tenha entendido ou tenha cortado, tá? Beleza. Bom, vamos adiante então. Eu quero agora que vocês vão começar a melhorar e começar a se colocar no agora. Uma das melhores formas de sair de uma situação de ansiedade é se colocar no presente. Ou seja, se colocando no presente, se colocando no agora, você começa a diminuir a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade se dá e vem muitas vezes por aquilo que é do futuro, ou até mesmo até por coisa dos passados, por algumas frustrações ou angústias, ou por algum trauma que a gente tem, né? Eu tenho muitos relatos em clínica de pessoas que relatam crises de ansiedade ou de síndrome do pânico atrelado a um trauma, atrelado a uma lembrança lá da infância, de 2, 3 anos de idade, às vezes de meses. E aí a gente acaba buscando isso com técnicas de regressão. Mas beleza. Rafael, eu não quero, tenho algumas situações que eu tenho medo de ir lá para essas memórias, eu quero apenas controlar no dia a dia. Vamos lá, vamos começar melhorando o controle do pensamento. Então eu vou fazer uma técnica rápida para vocês. Quero que vocês se concentrem no que eu vou falar, concentrem a sua atenção em vocês mesmos agora. Depois, caso corte no meio, enfim, vocês mandam para a gente repete a técnica, não tem problema nenhum, tá? A gente tem tempo, a gente tem conteúdos, mas essas técnicas são fundamentais que vocês aprendam. Aprendam para usar no dia a dia de vocês em alguma situação, até mesmo que não seja de ansiedade, mas seja de um medo, seja de raiva, seja de tristeza. Eu sempre digo, né, que as pessoas muitas vezes não sabem e não imaginam os recursos que elas têm dentro da cabeça delas. E muitas vezes as pessoas passam mais de um dia preso numa emoção ruim. Já vi pessoas que acabam ficando semanas presas numa situação de tristeza, remoendo aquilo sem conseguir sair daquele estado presente. E aí tá triste, fica triste, mas pô, tu nunca esteve alegre antes? Como você faz para ficar alegre? Né? Como você faz para se sentir seguro, para se sentir motivado? Como você faz para se sentir confiante? Vamos lá, vamos sair dessa sensação de tristeza. Então, vamos olhando para esse lado. Eu vou só dar uma pausa, porque a Vanderleia comentou aqui sobre fibromialgia. A Vanderleia, eu sei do quanto a fibromialgia afeta as pessoas e o quanto incomoda no dia a dia. Essa dor é uma dor crônica, enfim. Em hipnose, com hipnoterapia, existem técnicas e ferramentas que ajudam a pessoa a controlar a dor. Por quê? Porque a gente consegue mudar a percepção de dor da mente em relação à fibromialgia. Não se cura a fibromialgia, mas te dá recursos e formas de tirar a atenção da mente sobre essa dor para que ela não te incomode. Eu já tive uns 2 ou 3 casos de clientes com fibromialgia que com hipnose a gente conseguiu ajudar ela a se desenvolver e inclusive acabou, devido a isso, tirou ela da depressão, enfim, porque a fibromialgia, a situação toda que a fibromialgia gerava, estava levando ela à depressão. Então, trabalhando isso, a gente conseguiu gerar algumas mudanças, tá? Eu vou acrescentar aqui no que o Rafa falou, que assim, a fibromialgia, ela tá muito relacionada, a gente chama de diagnóstico de exclusão, tá? É uma doença que está relacionada, sim, à questão emocional, como tantas outras, né? Mas o que que acontece? Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a questão de nós vivermos muito um sentimento e ele gera uma substância que acaba intoxicando o nosso corpo? Então, a fibromialgia, ela é uma dessas consequências. É uma doença que a gente chama de psicossomática. Então, o nosso corpo acaba não tendo uma causa específica, né? E o nosso corpo acaba ficando intoxicado dessas sensações. Então, quando você consegue mudar o foco, você muda a substância que o seu cérebro produz. E aí sim, dá abertura para que a tua musculatura consiga absorver os nutrientes e vitaminas necessárias. Então, olha que bacana, né? A gente vai cada pouquinho linkando. As técnicas que o Rafa estão falando condizem exatamente com a explicação. Então, é exatamente tudo. A gente vai perceber que
se nós somos capazes de criar uma sensação de medo, de raiva, de angústia, nós também temos total capacidade de acabar com esse sentimento, né? Que aí, uma das formas que o Rafa vai explicar agora, é só para Perfeito, complementar. obrigado. E até complementando a dúvida da Vanderleia relacionado à síndrome do pânico, tá? A síndrome do pânico, se já tratou, ótimo, perfeito. Ela normalmente está atrelada a várias situações e traumas que se vêm ao longo da vida e em formas que o inconsciente interpreta o ambiente e gera aquela emoção. A questão é que a gente sempre procura trabalhar os gatilhos e as causas que formaram essa síndrome do pânico. Então, sempre é legal fazer o tratamento, tratar. Eu sugiro, Vanderleia, pode procurar um hipnoterapeuta, não sei em qual cidade você está. Se precisar depois de uma dica de alguém, algum profissional na cidade que você está, eu posso ir atrás, a gente pode conseguir para ti alguém, porque a gente tem grupos do pessoal de terapia do Brasil inteiro, então a gente pode estar te orientando e te indicando alguém próximo a ti que pode te ajudar a tratar a questão da fibromialgia, tá? Vamos lá, vamos continuar então com a técnica para vocês começar a se colocar na aumentar a autopercepção e começar a controlar o pensamento, beleza? Vou pedir para vocês seguirem a minha voz, ouvirem o que eu estou dizendo e fazerem exatamente aquilo que eu disser. Vai ajudar muito e vocês já vão aprender e ter um recurso, tá? Então, vou pedir para vocês sentar confortavelmente na cadeira que vocês estão, no sofá, seja onde vocês estiver. Senta confortavelmente, relaxa o teu corpo, relaxa os teus braços e fecha os teus olhos. E com os olhos fechados, tu vai respirar bem fundo. Puxa o ar pelo nariz e solta. E relaxa. Sente a cadeira que você está, o sofá, o tecido. Sente o peso do teu corpo em cima dessa superfície. Se você estiver deitado, sentado, relaxa. E começa a sentir os teus pés. Vai sentindo as tuas pernas e vai desligando cada parte do teu corpo. Vai relaxando, respira bem fundo. E vai relaxando, sentindo o teu corpo, sentindo a tua cabeça relaxar, os teus ombros. O corpo vai ficando mais pesado, a cabeça vai ficando mais pesada. E você vai relaxando. Agora você vai começar a pensar e prestar atenção nos seus pensamentos. E começa a te afastar desses pensamentos. Se ver de longe, deixa os pensamentos virem, deixa eles passarem. Podem ser memórias boas ou ruins, não julga, não critica. Deixa apenas esses pensamentos rolarem na sua mente. E vai respirando bem fundo. Vai sentindo teu rosto, teu couro cabeludo, os teus cabelos. E agora vai descendo, prestando atenção no seu pescoço, nos seus ombros e relaxando. E deixa os pensamentos se afastarem cada vez mais. E vai relaxando. Respira bem fundo e solta. E vai relaxando até a ponta dos seus pés novamente. Respira fundo. Respira fundo 3 vezes e na terceira vez você pode abrir os olhos. E vai voltando, prestando atenção novamente na minha voz, na voz da Lu, na imagem. E pode abrir os olhos. Você percebe que você se coloca num estado de concentração já um pouco maior, que você relaxa e volta para o agora, que os pensamentos se somem. Faça isso por 15, 20 minutos, uma vez por dia. Faça esse relaxamento partindo da ponta dos pés até a cabeça, da cabeça à ponta dos pés até a cabeça. Durante 15, 20 minutos. Você vai ver que vai ajudar muito no seu dia a dia. Faça isso uma vez pela manhã, uma vez no final do dia, e vai ajudar bastante. Mas, Rafael, e se caso aconteça de eu ter uma crise ou uma situação onde a ansiedade
vai interferir o meu dia a dia, vai me dar uma tremedeira, eu vou perder o controle, eu vou explodir, ou eu preciso de uma resposta logo e não estou tendo. O que fazer? Beleza. Tu quer começar pela percepção física agora? Eu acho que tu pode passar o teste da Da caneta, caneta? depois eu já entro no relaxamento e da Tá, respiração. perfeito. Beleza. Percebam que você percebeu o seu corpo e esvaziou seus pensamentos, né? Esse é o primeiro ponto para se colocar no aqui e agora. Agora, a gente vai começar a aprender um pouco sobre a percepção da ansiedade, a perceber a ansiedade e começar a ter uma noção de como controlar ela. Eu vou pedir para você pegar uma caneta ou qualquer outro objeto, um copo de água, enfim. Vou usar a caneta porque está mais próximo. Deixa eu ver se o copo de água fica melhor para vocês enxergar. O copo de água fica melhor para vocês enxergar na câmera. Perfeito. Pega o copo de água ou a caneta e eu vou pedir para você agora lembrar de um dia que você teve ansiedade. Lembrar daquela sensação de ansiedade que mais te incomoda. Sinta essa ansiedade agora. E pensando nessa ansiedade, eu quero que você comece a mensurar em escalas, numa escala de 0 a 10, onde 0 é nada de ansiedade e 10 é a pior ansiedade possível que tu já sentiu. Então eu vou pedir para ti reproduzir agora aquela ansiedade que te incomoda e que tem te incomodado nos últimos dias. Uma ansiedade que te incomoda, que vem, que sente, que tu não consegue controlar. Saiba que tu pode, que tu tem condições de controlar ela sempre que tu quiser, que tu pode reproduzir ela a hora que quiser. Assim como você pode reproduzir, você pode eliminar. Então, pensa nessa ansiedade agora. Pensa nela agora. E eu vou pedir para você imaginar que você tem um controle remoto, que você pode aumentar essa sensação. Aumenta a sensação dessa ansiedade, aumenta mais. Deixa bem intenso. Leva lá para 8, 9, se puder chegar em 10, como uma pior ansiedade possível, deixe chegar. Nós vamos controlar ela a partir de então. E quando você elevar essa ansiedade, você vai pegar esse objeto e vai começar a levar para o lado direito e para o lado esquerdo. Para o lado direito e para o lado esquerdo. Respirando bem fundo. E solta. Você vai perceber que essa ansiedade começa a se espalhar e ela começa a diminuir ao longo que você movimenta o objeto para um lado e para o outro. Relata para a gente aí, quem está fazendo, se realmente está funcionando, se realmente está conseguindo. Se não conseguir, depois a gente pode rever sem problema nenhum. Mas eleva a ansiedade, pega o objeto e direciona para um lado e para o outro. Espera um minuto, respira fundo. E vai novamente. Para o lado esquerdo, para o lado direito. Isso. E relaxa. Se você fizer isso 3, 4, 5 minutos no máximo, você vai ver que aquela ansiedade que podia estar num pico bem alto, você consegue reduzir ela. Perfeito? Ó, aqui Perfeito, tá funcionando Kimberly. aí, que bom. A Irene também relatou fibromialgia. Isso aí, Irene, se quiser compartilhar a cidade que você está, compartilhe aí com a gente. De repente a gente pode direcionar algum profissional. Se for aqui do Rio Grande do Sul, eu atendo em São Leopoldo e Caxias do Sul. Se puderem compartilhar a nossa live, comentar aí nos comentários para as pessoas olharem, quando vem a gente pode estar ajudando ainda mais pessoas. Então, compartilhem aí e vamos em diante, beleza? Bom, Lu, acho que agora é contigo ensinar um pouco o pessoal a aumentar a consciência corporal, usar um pouco mais a respiração, até para potencializar aquela primeira técnica que eu ensinei. Eu ensinei vocês a relaxar, perceber o corpo, e agora a Lu vai potencializar ainda mais com a respiração, até para fortalecer a dúvida da Leonete relacionado a não ter uma boa respiração. Vamos te ajudar agora a potencializar isso, beleza? Aproveita e tira tuas dúvidas com a Lu, que ela é fera nisso. Então, gente, muitas vezes a gente acaba subestimando o poder da respiração. O que acontece?
Toda vez que a gente inspira, a gente ativa um sistema do nosso corpo que é responsável por gerar ativação, por gerar energia, por gerar qualquer tipo de movimento no nosso corpo, que a gente chama de sistema simpático. E quando a gente expira, a gente ativa um outro sistema, que é aquele sistema que tranquiliza, que faz tudo parar, que faz com que a gente se acalme, que é o parasimpático. Então é bem fácil. Simpático ativa, parasimpático para. Quando a gente tá... Você já ouviram falar, né? Ai, para, respira. Quando a gente tá muito estressado, quando tá numa situação que não consegue pensar, para e respira. É exatamente isso. Quando você para e faz uma inspiração prolongada e uma expiração no mesmo tempo, a gente gera equilíbrio desses dois sistemas. E quando a gente gera equilíbrio, nós não estamos nem adormecidos, nem ansiosos, estamos no estado acordado, de alerta, simples, de alerta sem excessos, e isso também nos traz para o presente. Por isso que a técnica que o Rafa ensinou antes de percepção corporal, de sentindo o corpo, ela funciona tão bem. Porque quando a gente começa a respirar, a gente consegue se conectar e acalmar frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, sim, quando você estiver tendo uma crise de ansiedade, antes de praticar qualquer técnica que o Rafa vai ensinar, você precisa obrigatoriamente respirar de forma lenta e pausada, tá? Então, por isso que é importante a gente desenvolver essa consciência respiratória. Quando nós estamos num período de dor, a nossa respiração, ela fica mais curta. Nos casos da fibromialgia, por exemplo. Quando você está numa situação de risco, também ela fica mais curta. Quando a gente tem uma respiração mais curta, a gente acaba gerando muita contração muscular e diminui a oxigenação do nosso corpo. Como consequência, a gente acaba debilitando a nossa circulação sanguínea e a gente acaba não deixando com que a musculatura relaxe. Então, dessa forma, a gente não consegue atingir um estágio de relaxamento, tá? Então, assim, a técnica que o Rafa passou, ela é excelente e vocês podem aplicar ela a qualquer hora do dia. E para potencializar ela, a gente pode fazer a autossugestão. Então, o que é isso? Quando você está no ápice do seu relaxamento, quando o Rafa tudo que o Rafa guiou para relaxar todo o corpo, que você está lá 100% relaxado, você está 100% presente. E se você está 100% presente, você está em conexão com o seu corpo 100%. É nesse momento que você pode sugestionar a ele questões que você gostaria de trazer à tona. Por exemplo, você pode fazer uma lista de afirmações, de frases motivacionais que você gostaria de desenvolver na sua vida. Como, por exemplo, você está lá no ápice do seu relaxamento e você pode anotar isso para fazer depois, que eu quero que você faça de fato com calma, que dedique tempo para fazer isso. Eu, particularmente, faço pela manhã, porque é uma forma de já preparar o meu dia. Mas você pode fazer à noite, e as sugestões que eu vou dar de frases são sugestões minhas, mas você pode sempre utilizar frases que estejam mais vinculadas com a sua realidade. Por exemplo, afirmações. Eu sei qual é a sensação de viver de forma tranquila. Eu sei qual é a sensação de viver o meu dia a dia motivada. Eu sei como viver o meu dia a dia sem ansiedade. Eu sei como ter disposição e disciplina para realizar as minhas tarefas. E além disso, uma questão muito importante, eu me sinto merecedor de receber novos clientes, eu sou capaz de captar novos clientes. Sempre que você se vê numa situação onde você está com medo, eu sei como encontrar a calma dentro de mim. Quando você fala essa afirmação, as suas células captam isso como verdade, tá? Porque quando você enxerga um objeto, e se você fecha os olhos e pensa num outro objeto, o seu cérebro não sabe identificar se isso é real ou não. Então, se você disser para o seu corpo que você é capaz, acredite, o seu corpo ele vai assumir isso como verdade, tá?
Eu Quer posso falar? fazer uma Pode. complementação, até aproveitando esse gancho, né? Coué, que é um dos pais da psicologia, e ele fala muito de sugestão e autossugestão. Para vocês terem uma ideia do poder da sugestão na nossa mente, ah, bom, vou ir ao extremo, tá? Mais de 10% dos casos de cegueira são devidos a sugestões de não querer ver, não querer enxergar, eu não quero ver, eu não quero enxergar. O nosso cérebro é tão forte que ele chega a criar aquela camada branca no olho, para a pessoa realmente não enxergar. E mais de 50% dos casos de surdez que não se tem uma lesão também são por conta de autossugestão e sugestão. Não quero escutar, não quero ouvir, enfim. Então, essas sugestões vão para o nosso inconsciente, a nossa mente é tão poderosa que comanda todo o nosso corpo. Inclusive cria doenças, cria câncer. Se tu acreditar que tu tem um câncer, se tu acreditar que tu tem uma dor, a tua mente vai reproduzir aquilo ali que tu tá mandando para dentro da tua cabeça. Por isso tem que ter muito cuidado até mesmo com as notícias que a gente olha, os filmes que a gente assiste, os livros que a gente lê, as músicas que a gente escuta. Por que às vezes a gente escuta umas músicas mais deprimentes e a gente fica num estado de tristeza? Quando a gente escuta uma música mais animada, a gente se coloca num estado de alegria. Por mais que às vezes a gente nem preste atenção, a informação está indo lá no teu inconsciente e está te gerando uma reação que te gera uma emoção, que te gera o teu estado presente. Isso. Beleza? Então, isso que ela falou, na verdade, 100%, tudo que acontece no seu corpo foi desenvolvido pelo seu cérebro. Você é 100% responsável por tudo que acontece no seu corpo. Tudo está ligado a uma forma, um padrão de pensamento que em algum momento da sua vida você desenvolveu. Isso que o Rafa falou sobre a questão da atenção é muito interessante. Por exemplo, se vocês estão, você acordou e você está gripado, resfriado, com aquela dor no corpo, mas você está com a agenda cheia de coisas para fazer. Você acorda e não tem tempo para ficar doente. E aí você começa a correr, trabalhar o dia a dia, sente o corpo um pouco mais debilitado, mas não dá chance para isso. E você passa o dia inteiro, faz tudo e você não sente os sintomas da sua gripe, do seu resfriado. Mas é quando você chega em casa e você deita, e você presta atenção no resfriado, parece que vem com tudo. Não é assim que acontece? Exatamente pela atenção que a gente está dando para isso. Então, uma forma de autossugestão também é: eu sou saudável, eu sei viver sem precisar de uma doença para aprender. A Kimberly colocou aqui, coloque suas frases. Vão compartilhando as frases com a gente, porque muitas vezes a gente não sabe como formular essa autossugestão. Mas aí, por exemplo, ela vai lá e fala uma frase, essa frase serve para mim. E não tem limite, vocês podem usar quantas frases vocês quiserem. Como eu falei, eu faço isso de manhã, e aí eu já falo do meu dia, eu sei qual a sensação de ver meu dia de forma equilibrada, eu sei como receber bem os meus clientes, eu sei qual é a sensação de ajudar no diagnóstico e cura dos meus pacientes. Então isso faz com que você esteja já preparado e você já tenha certeza e a convicção de que você é capaz disso. E importante, não deixe ninguém dizer o contrário disso. Você é 100% capaz de criar a sua realidade e as sensações dentro de você, porque da mesma forma que o nosso cérebro pensa e desencadeia dores, eu posso naquele que me fortalece, onde existem os meus sonhos. Exatamente. São frases assim. Então, da mesma forma que a gente desencadeia, por exemplo, quando você está ansioso, às vezes sente uma dor de estômago, quando fica nervoso, da mesma forma, você não se sente super bem quando você encontra alguém que você gosta e você abraça a pessoa, faz uma caridade, faz uma atividade legal. Não te dá uma sensação gostosa? Então, gente, é a mesma coisa. Então, o acúmulo de sensações ruins gera... esse acúmulo de substâncias ruins, de sentimentos ruins, faz com que a gente acabe reduzindo a vitalidade, porque em algum lugar aquela substância vai ter que se acumular. Então vai ser em algum órgão, vai ser numa região, vai ser em algum músculo específico, numa articulação. Então se vocês forem atrás, a gente tem muitos livros que falam que é a doença como linguagem do corpo. Tem livros de metafísica que falam muito disso, que é a ciência explicando de fato a correlação de cada doença com os padrões comportamentais e as sensações, e tudo isso a gente consegue trazer à tona e lidar com isso e mudar o foco através da hipnose, do PNL também. É bem legal. Ser forte o tempo todo cansa. Aí é que tá, a gente não precisa ser forte o tempo todo, porque faz parte da nossa vida vivermos, existe um equilíbrio, a gente tem que ver o equilíbrio da dualidade. Então, se a gente tá cansado em algum momento, tá tudo bem.
pare e respeite. Se você sentir que você está triste hoje e você não está 100% animado para fazer algum projeto ou alguma atividade naquele dia, respeite o seu tempo. Ninguém nasceu para ser 100% forte o tempo todo. É justamente esse o segredo da vida, a gente conseguir identificar os momentos que nós não estamos 100%, parar, respeitar, recarregar e começar tudo de novo. Eu tive um mentor, até aproveitando essa questão de sugestão, autossugestão e sugestões positivas. Eu sempre digo que todo mundo tem que ter mentores, né? Principalmente quando a gente quer evoluir, quer subir de nível. A gente tem que pegar mentores que já subiram e passaram pelos níveis. E fazia muitos anos que eu não via ele, e aí eu falei, cara, eu quero que tu seja meu mentor. Eu fui visitar a empresa dele e eu vi ele tá com sucesso extremo, né? Eu falei, cara, o que tu me daria, assim, de conselho? E ele falou, eu me digo todo dia, sou rico, sou próspero e o dinheiro vem a mim com facilidade. Sou rico, sou próspero e o dinheiro vem a mim com facilidade. Então essa é uma sugestão que eu uso muito para mim, que me ajudou bastante e que me faz acreditar ainda mais nos meus potenciais, né? Eu sou capaz de fazer. Então a Regiane falou, não quero ser forte, sempre só não quero desistir. Regiane, uma dica rápida, tá? Não foca no que tu não quer, foca no que tu quer. Eu ia dizer isso. Não quero desistir. O que tu quer? Tu quer conquistar, tu quer continuar adiante, tu quer persistir. Então pensa nisso, né? Pensa, eu quero ser forte sempre. Ou eu quero ser forte, apenas forte. Para mim, porque eu quero continuar, eu quero seguir adiante, eu quero persistir, eu quero conquistar as coisas. Pensem sempre no que você quer. Tira o foco do que não quer. O que acontece com a nossa mente? Nós temos os filtros. E vamos lá, quando a gente tem vou explicar rapidamente o que é filtro de forma prática. Quando você quer comprar um carro, quer comprar alguma coisa, e aquele determinado carro daquela determinada cor, ou aquele determinado objeto daquela determinada marca, daquela determinada cor, onde você estiver passando, estiver caminhando, vai passar aquele objeto, você vai ver somente automaticamente, pum, vai bater o olho lá. A nossa cabeça, quando a gente quer algo, ela cria e busca todos os recursos e oportunidades para alcançar isso. Então, quando a gente quer, a nossa mente fica focada naquilo que a gente quer. Quando a gente não quer, a nossa cabeça vai ficar, como é que eu posso dizer? Ela vai ficar destinada a perceber o que não quer. Ou seja, tudo aquilo que vai te proteger daquilo que tu não quer. Só que é tão louco que quando a gente diz eu não quero, a nossa mente não escuta o não. Ou seja, o não, se tu fala para uma criança, não mexe aí, a criança vai lá e mexe. Cuida para não quebrar, a gente quebra. Não esquece, a gente esquece. Por quê? O não é uma linguagem hipnótica. O não seguido de outra palavra, o não acaba sendo não escutado. A nossa mente entende só o apenas. E aí tem que melhorar a comunicação. Então, em vez de falar não esquece, fala lembre. Cuide para não quebrar, tome cuidado, mantenha inteiro. Da mesma forma, a nossa mente, quando se sugestiona, tu tem que sugestionar coisas positivas. Em vez de eu não quero, opa, peraí, por que eu tô falando eu não quero? Pensa, o que eu quero? O que eu quero agora? O que eu quero para mim? E comece a mudar a visão que você tem para o quero. A Leonete fez uma pergunta: como driblar aquelas pessoas negativas que nos rodeiam? Se afasta. Simples, se afasta. Se tu ficar ouvindo e seguindo aquilo que aquelas pessoas estão dizendo e entrando na delas, ponto. O que tu pode fazer é procurar uma forma de mudar a forma de pensar dela. Só que tem tanta gente que não vale nem a pena procurar fazer isso. Tu vai jogar algo positivo, ela vai vir com algo negativo. Vai jogar algo positivo, vai vir com algo negativo. Eu costumo perguntar para as pessoas, mas eu tenho um pouquinho de paciência. Então eu questiono a pessoa a respeito. Tá, mas realmente você acha isso? De onde você tirou isso? Por que você pensa assim? E aí procuro abrir ela e posso te dar uma sugestão? E aí dar um ponto de vista diferente relacionado àquilo que ela está vendo e a minha opinião. Então, o driblar pessoas negativas, a gente tem que ter muito cuidado e também tem que ter paciência, obviamente, né? E muitas vezes a gente encontra isso, não tem como me afastar da pessoa, a pessoa tá dentro da minha família. E aí eu faço o quê? Então a gente pode começar... onde você atende segurança? Você falou Caxias do Sul, Rafa. Tem. Caxias e São Leopoldo. Isso. Então, assim, quando as pessoas estão próximas do nosso vínculo, são do nosso vínculo familiar, às vezes não tem como você sair de casa e deixar o marido, o filho, mãe, enfim,
e não tem como você se afastar dessa pessoa. Então você pode simplesmente deixar essa pessoa deixar essa pessoa falar e começar a mentalizar que isso não te interfere, sabe? Olha pra ela de outra forma. Tenta não olhar pra ela com o julgamento de que ela está falando errado. Entende que dentro da capacidade dela é o máximo de visão que ela pode ter. E muitas vezes a gente não consegue falar e fazer a pessoa mudar. E aí a melhor forma que tem é você dar um exemplo. Então você pode começar mostrando como é melhor, como é mais leve viver sem ser negativo. Então, através do exemplo, a gente consegue atingir as pessoas mais próximas que convivem conosco. Elas vão dizer assim, tá, mas como é que tu consegue ser assim? Como é que tu não fica? Então, não, simplesmente não deixam que as pessoas me desequilibrem, né? A gente pode fazer agora na situação que estamos... Deixa eu dar mais uma sugestão. Outro recurso que eu digo relacionado a pessoas negativas ou até mesmo situações do cotidiano ou pessoas à nossa volta e crenças dessas pessoas é desenvolver a tolerância e entender que todo mundo faz algo com uma intenção positiva. Por mais que ela esteja falando algo negativo, ela tem uma intenção positiva por trás. É um medo dela, é uma limitação dela. Ponto. É dela. Não é seu. Não é porque ela viveu uma experiência e fez do jeito dela que você pode acabar tendo o mesmo resultado que ela, porque você é diferente, você tem recursos diferentes. Em quantos casos a gente vê, né, isso só se prova assim, em quantos casos a gente vê de pessoas que foram lá, fizeram algo, não deu certo, o outro foi lá, fez a mesma coisa e deu certo e obteve sucesso. Isso se prova assim, e se você olhar à volta de vocês, vai ter casos assim. Ou até mesmo com vocês foram lá, fizeram, não conseguiram. Teu marido ou outra pessoa foi lá, foi e fez e conseguiu, ou vice-versa, você conseguiu, outra pessoa não. A gente tem casos assim na nossa vida em várias circunstâncias. Por quê? Porque cada pessoa tem os seus recursos e as suas formas de ver, os seus traumas, as suas experiências, as suas criações. Quando a gente está num relacionamento, né, eu tenho falado muito sobre relacionamentos, tu convive com uma outra pessoa que foi criada por pais diferentes, esses pais foram criados por avós diferentes, e uma sucessão de traumas, crenças, vivências e experiências, e que tá tudo em ti, e que tu tem que, de alguma forma, lidar com as tuas questões, com as questões do outro. Então, é o outro. É um filme que eu sugiro também, que é bem bacana, é o A Cabana. É um filme bem bacana que fala muito dessa questão do julgamento, né? O quanto a gente julga e as experiências que uma pessoa criou acabou interferindo naquela pessoa ao qual está do teu lado. Então a gente desenvolver a tolerância ajuda muito a driblar também as pessoas negativas, de olhar para ela, se colocar no lugar dela e, pô, por que ela está falando desse jeito? Com base em que ela tem as experiências dela, a vida dela. Então, a gente tem 3 formas aí já que a gente citou para driblar. Uma é se afastar, como se tem gente na família, é procurar entender e tolerar, e a outra, tentar gerar o exemplo, como a Lu falou, para mudar o mindset dela, para que ela possa perceber e começar talvez buscar informações como essas que vocês estão buscando na nossa live, seguir pessoas que vão desenvolver conteúdo para que gere uma mudança na pessoa, leituras. Coisa assim, olha só que interessante, eu encontrei, olha que interessante esse livro que eu li, olha que interessante, convida para assistir um live junto, olha que legal essa publicação, começa assim... Comenta o nome dela aí chama ela para assistir aqui com a gente. A live. Mas o que o Rafa falou sobre a questão das experiências, gente, é muito importante, tá? Lembrem-se que hoje vocês são o que vocês são, a pessoa que você é hoje, ela é resultado de todas as experiências que você viveu. Não só uma junção genética, uma gestação que você cresceu e evoluiu e hoje é um adulto. Não, são as experiências que formaram a tua personalidade. E essa pessoa que está perto de você, de alguma forma, você tem um vínculo com ela e você atraiu ela para perto da sua vida porque existem semelhanças entre vocês. Então, muitas vezes, é muito simples. A gente, por exemplo, fala uma palavra, a palavra pai, por exemplo. Para algumas pessoas, remete a uma coisa tão gostosa, ruim. Então, antes, bem como o Rafa falou, a questão de tolerância, antes de pensar e dizer se a pessoa está sendo negativa ou não, se ela está certa ou errada, só pensa... O que será que está por trás dessa reação dela? Reação, né? Ela está dando um passo atrás antes de agir. Então, o que está por trás disso, né? Perfeito. E até aproveitando agora, respondendo a Elaide, não sei se pronunciei certo o seu nome, tá? Se errei, desculpe. O que a gente pode fazer como agora nessa situação que estamos? Você oferece e todas dizem a mesma coisa. Precisamos esperar, não podemos gastar, a gente fica bem para baixo. Perfeito. A objeção do cliente, né? Não tenho dinheiro, não estou podendo comprar, não estou podendo gastar.
Eu treino vendedores, né? Trabalho com vendas há mais de 10 anos, já vendi de peça para trator até mesmo imóveis. Hoje nas minhas empresas eu vendo, tem empresas de investimentos, tem empresas de treinamentos, então eu acabo vendendo muito. E sempre quando a gente fala de vender e essa ansiedade que dá no vendedor, nas pessoas que vendem, aquela frustração, aquela angústia do não, eu sempre digo o seguinte: vamos lá, a gente tem um processo de venda a executar, tem a necessidade e o principal motivo, por que eu devo comprar e por que eu devo comprar agora? Por que o cliente deve comprar de ti? Por que ele tem que comprar agora? Sim, a gente está vivendo uma situação bem complicada, as pessoas estão contendo os gastos, né? A gente sabe que tem pessoas que têm condições, pessoas que não têm. Eu sempre procuro, nesse sentido, até orientar os meus vendedores, as pessoas que estão com a gente, a direcionar a atenção para aqueles que têm condições, né? Porque muitas vezes a gente vai perder muita energia naqueles que precisam ser resguardados. Ah, mas como descobrir? Aí eu teria que olhar todo o processo de venda, entender mais o negócio, entender mais o mercado. A questão é procurar olhar para dentro, gerenciar essa ansiedade, esse foco e não deixar isso te abalar, né? O vendedor abalado não vai vender. Tem que manter o foco, a persistência e continuar adiante, procurar ferramentas e recursos, técnicas, práticas, formas de conseguir vender o valor daquele produto ao qual tu vende, o benefício para a necessidade, para a dor da pessoa. A gente compra na emoção ou na dor, né? Na necessidade ou na empolgação. Então é assim que a gente procura comprar. Então a gente só vai comprar se a gente vê uma necessidade ou na empolgação de ver uma necessidade. Mas normalmente a compra se dá por algo que a gente realmente quer, que está implícito. É tornar isso explícito para que me convença a comprar. Então, uma dica rápida apenas de vendas. E aí, continuando a questão de ansiedade, como lidar com isso? Cara, é respirar, é se organizar, é olhar para dentro de si, é fazer a técnica da caneta ali, do copo, levar para um lado, para o outro, pum, vamos para aqui agora, vamos olhar o que eu tenho, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer, é se organizar. Teve uma outra ali, sofro de ansiedade, faço tratamento, mas são sintomas horríveis. Perfeito, Raquel, sim, ansiedade, como eu falei antes, ela desperta de várias formas, né? Ela se manifesta e nos dá reações horríveis. A questão é o que está te gerando ansiedade. É o que não aconteceu ainda, o que está prestes a acontecer. É um trauma que já vem lá da tua infância e toda vez que uma situação ambiente se repete, aquela ansiedade se desperta. Como isso vem? A questão é, se tiver essa questão de disparar esse sintoma de ser horrível e tu não conseguir lidar, pega um objeto, te concentra no objeto e começa a direcionar para um lado e para o outro. Se você não fez o exercício antes, rapidamente de novo, concentra nessa ansiedade, eleva o nível, uma escala de 0 a 10, 0 para nada de ansiedade, 10 para a pior ansiedade possível, e direciona o objeto para o lado direito, para o lado esquerdo, respirando fundo durante 3 ou 4 minutos. Você já vai ver que vai dar uma diferença enorme. Perfeito? A Regiane mandou ali, eu percebo isso, o dia que eu estou bem comigo mesma, tudo dá certo. Exatamente, quando a gente está num dia a dia constante, tá com as coisas dando certo, tudo tende a dar certo. Eu tenho uma frase que é muito legal que um colega meu de vendas há muito tempo atrás me disse: Rafa, tudo tende a dar certo, bora para cima. E realmente tudo tende a dar certo quando a gente está com o mindset voltado a dar certo. Então leva sempre essa frase com vocês: tudo tende a dar certo. E aí, uma terceira ferramenta, quarta forma já que a gente está, né? Sobre a questão de respiração. Vai ensinar a técnica de respiração agora? Tu já ensinou? Ah, perfeito. E aí tem outro ponto, o ponto da gestão do tempo, né? Que até a gente vai disponibilizar a ferramenta de matriz de gestão do tempo, que vai ajudar bastante. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco mais agora sobre a gestão do tempo, que é um ponto bem importante que eu vejo para controlar a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade se dá por essa desorganização, por uma má organização na agenda, como a gente falou antes. E aí até a Lu trouxe algo bem bacana, que ela usa muito no dia a dia dela, que é a tríade do tempo. Então eu vou direcionar para a Lu aplicar isso com vocês e falar um pouco mais para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Então, gente, depois a gente volta nessa parte de se sofremos de ansiedade, perfeito, quais os princípios, a gente retoma isso depois. Vou só fazer agora a questão do tempo, já que a gente está nesse assunto, a gente já retoma, tá, Ediane? Então, assim, existem... Quando nós estamos com tudo desorganizado, o nosso cérebro fica ansioso de forma involuntária,
porque ele quer organizar, porque a base do ser humano é uma organização, desde a organização celular até a organização da mesa de trabalho. Então, por exemplo, você levanta de manhã e você está trabalhando agora em home office, por exemplo, ou você chega no trabalho, sua mesa está bagunçada, o seu rendimento ele cai potencialmente, simplesmente pelo fato de que você está com o ambiente desorganizado, e aí o seu cérebro fica pensando em como organizar tudo ao redor, e você perde, porque enquanto você está aqui escrevendo, digitando, enfim, seu cérebro está conectado naquele ambiente bagunçado. Então, para começar, organize o seu ambiente de trabalho. Seja a mesa em casa, seja a mesa no trabalho. E você pode começar com coisas simples. Você pode começar de manhã levantando e arrumando a cama. Isso já dispara um gatilho de organização para o seu dia. Você pode perceber. Quem não tem costume de arrumar a cama de manhã, saiba que vai mudar a sua vida. Tá? Levantar de manhã e arrumar a cama muda a vida, porque isso desperta um gatilho de organização, tá? Então, a partir do momento, porque se você não, uma coisa que é importante, se você não arruma a cama, de alguma forma o seu cérebro pensa que você ainda vai voltar para a cama a qualquer momento, tá? Outra questão é, para quem está trabalhando em casa, troque de roupa. Levanta de manhã, arruma a cama, vai tomar seu banho, tomar seu café da manhã, troca de roupa. Mesmo que você trabalhe em casa, você precisa dar estímulos visuais também para o seu cérebro de que você está apto a iniciar a sua demanda e resolver a sua demanda de trabalho, tá? E aí, com tudo isso, quando você levar uma meia hora no final do expediente para organizar aquele espaço de trabalho, melhor se você for no final do expediente, organiza para o dia seguinte. Mas se você chegou e estiver bagunçado, faz isso antes de começar. Chega um pouco mais cedo e arruma tudo. Pesquisas apontam que 20 minutos de organização das atividades diárias do dia anterior te dão 2 horas de produtividade a mais no dia seguinte. Isso. Então, se você tiver um dia, se você conseguir, se por um acaso você está trabalhando até 11 horas da noite, não está dormindo direito, não está conseguindo descansar, você está com o seu tempo desorganizado, tá? Então, é exatamente essa questão que o Rafa falou. E aí, para ajudar vocês nesse processo, eu trouxe uma tática muito tranquila de fazer, bem facilzinho, que se chama a Tríade do Tempo. Até se quem quiser pesquisar um pouco mais a respeito disso, quem desenvolveu, ele é um cara fantástico e tem mais a fundo você consegue entender um livro chamado Tríade do Tempo. Mas a agenda e planilhas ajudam nessa organização, ajudam muito. E não importa se sua agenda ela é digital ou se ela vai ser manual. Eu, particularmente, tenho uma agenda digital para algumas questões, mas para os meus pacientes eu tenho uma agenda papel, caneta, e eu gosto de escrever. Então, cada um desenvolve isso de uma forma. Mas agora eu quero que vocês anotem, tá? Então, quem não tiver papel e caneta, pegue papel e caneta, ou abra um bloco de notas no celular, no computador, e aí vocês vão escrever Tríade do Tempo. Como organizar melhor as minhas atividades. E a gente vai dividir essa folha em... A gente travado, não. Em 3 itens, tá? Tudo bem? Uhum. A gente vai dividir em 3 esferas. De importância, de urgência e circunstancial. Então, o que é isso? Dentro da janelinha da esfera de importância, você vai colocar todas as atividades que você precisa fazer que vão gerar a médio, curto ou longo prazo algum resultado. Então, que estão relacionadas ao seu crescimento, ao crescimento do seu projeto, de alguma forma. Então, você coloca todas as atividades que estão relacionadas que você precisa realizá-las diariamente, manter uma frequência que elas contribuem para você atingir o seu objetivo, as suas metas. Tá? E aí você vai colocar tudo que você precisa fazer. Na esfera de baixo, que é a esfera de urgência, você vai colocar tudo que está no limite para ser resolvido, ou aquilo que já passou do tempo que tinha que ser resolvido ontem. E aí você vai botar tudo ali, que são aquelas questões. Eu tinha que entregar um relatório para ontem, ou no final surgiu uma reunião de última hora, quebrou o carro. Esses imprevistos que acontecem vão dentro dessa esfera de urgência, tá? Aí você coloca ali a esfera de urgência. E
Por último, você vai colocar dentro da esfera circunstancial tudo aquilo que não é necessário para o seu dia. Que se você não fizer hoje, tá tudo bem. Que se você não fizer amanhã, tá tudo bem. E isso inclui todas as questões que você faz com intenção de envolver-se socialmente ou de respeitar a sociedade de alguma forma. Eu vou fazer isso para agradar fulano. Vou fazer isso para, enfim, qualquer circunstância que vocês tenham, qualquer atividade que vocês têm no dia a dia, que se vocês não fizerem agora, não vai interferir na sua rotina. Você pode fazer amanhã, você pode fazer outro dia. Fazendo essa escala dessa tríade, você vai conseguir organizar, primeiro passo para organizar as suas ideias. E aí, a partir disso, você vai transcrever isso para sua agenda, tá? Aí você vai sentar, olhar na semana quando que eu tenho que resolver isso, quais atividades eu tenho que resolver com frequência, em fazer todos os dias, e dentro dessa agenda colocar tudo que você tem que fazer. Eu tenho que acordar, tenho que ler meu livro, coloca o horário de parar para ler o meu livro, horário para parar para comer, se for necessário, parar para fazer atividade física, coloca tudo lá. No início, até que você consiga se acostumar. Assim você vai ensinando o seu cérebro a criar disciplina na execução das suas atividades. Tem mais alguma coisa aqui? Tinha uma dúvida ali. Aqui, ó. Tem algum fator que interfere diretamente na ansiedade? Referente à gestão do tempo? Fazer uma coisa, eu já ouvi trecho de tempo. Beber não está ajudando no controle, ajuda também. E, enfim, alimentação de um modo geral, né? Essa questão da alimentação é bem interessante. Mas, finalizando essa questão da gestão do tempo, então anotem e apliquem e vai melhorar muito o tempo vai reduzir muito a ansiedade de vocês, porque vocês vão se sentir 100% organizados. Sabe aquela ideiazinha de, tô com várias ideias e não consigo dormir? Vira pro lado, anota no papel e depois aí você dorme. É mais ou menos isso. É como se a gente fosse tirar da cabeça e colocar no papel. Para algumas pessoas é necessário. Então, fazer essa organização ajuda a disciplinar o cérebro de vocês. Eu estou colocando, vou descrever aqui para vocês nos comentários algumas ferramentas que eu uso para minha organização de tarefas, atividades, agenda e projetos, tá? O Google Keep é uma ferramenta do Google, tu consegue sincronizar com lembretes da tua agenda. Então, esse Google Keep é uma ferramenta de lembretes, de tarefas, enfim. Eu uso muito para tarefas rápidas, checklists, para não precisar botar em bilhetinhos. O Google Agenda para botar toda a minha programação. Então, eu programo horário para dormir, horário para leitura, horário para limpar a casa. E eu não era assim, né? Quem me conhece sabe que eu era bem desorganizado, né? Eu já fui muito desorganizado, mas eu percebi que para mim conseguir conduzir minha ansiedade, para mim conseguir evoluir nos meus negócios, nos meus projetos e alcançar meus sonhos, eu tinha que me organizar tanto minhas atividades pessoais como também as minhas profissionais. Então, hoje eu tenho horário para meditar, eu tenho horário para acordar, horário para dormir, e procuro seguir essa rotina e essa disciplina. Eu até vou fazer uma live sobre isso, sobre disciplina e equilíbrio, né? Equilíbrio mente, corpo e saúde de um modo geral. Então, a gente vai falar bastante sobre essa questão, vou falar com a pessoa que tem uma disciplina gigantesca, o cara que eu conheço que tem a maior disciplina, eu acho, a Lu conhece ele também, é incrível a disciplina dele. Vale a pena e aí a gente vai falar sobre isso também, porque a gente sabe que, cara, tem que ter disciplina. Não adianta tu colocar na agenda e não fazer, né? Eu sempre digo que disciplina é aquilo que tu te organiza para fazer e que tu faz, né? Para mim isso é disciplina. Me propus a fazer isso, eu vou fazer isso. A disciplina é tu chegar no horário, a disciplina é tu cumprir os horários. Então, para mim, disciplina é muito além do que só ser certinho e seguir regras, né? É tu seguir as tuas próprias regras. E eu vejo que é muito mais importante do que a regra de qualquer um. É isso aí, definir uma rotina. Eu não considero que eu tenho uma rotina porque o meu trabalho é muito diferente todos os dias. Mas eu tenho uma rotina programada de tarefas pessoais, né? Eu tenho o meu dia para descanso, eu tenho o meu dia para meditação, eu tenho a meditação diária, a meditação mais intensa que eu faço pelo menos uma vez por semana, eu tenho um momento de reflexão, eu tenho um momento com o Rafael, eu tenho meus momentos divididos, e isso me deu um equilíbrio, e o equilíbrio é fundamental para a gente ter uma vida melhor. A diferença entre disciplina e autocontrole é que o autocontrole tu controla as tuas emoções, né? E o autocontrole faz tu ter a disciplina de seguir aquilo que tu te programou. Então, para mim, essa é a principal diferença. Né? Quanto à questão que eu tinha perguntado lá em cima sobre como identificar a ansiedade, né? A partir do momento que
Existem várias formas de identificar a ansiedade. Você pode identificar, eu vou falar da questão física e o Rafa fala da questão mais mental e emocional, mas quando você se vê numa situação, por exemplo, você não sabe que está com ansiedade, mas você percebe que você fica mais rígido, que o seu coração acelera, que a sua frequência cardíaca, no caso, aumenta, a frequência respiratória começa a respirar mais rápido também, que você começa de alguma forma sentir desconforto, sentir alguma dor de estômago e enfim, esse tipo de sintomas está relacionado sim à ansiedade, porque ela vai sim manifestar alguma reação física juntamente, tá? Nunca vai acontecer de você ter somente a sensação mental. Sempre vai estar vinculado a uma questão física. E muitas pessoas que não têm consciência ainda, que não têm esse discernimento, elas vão identificar uma ansiedade pelas reações físicas. Então fica atenta se a sua respiração está mais ofegante, se o seu coração deu uma acelerada, se você está sentindo algum tipo de dor de estômago, sabe? Isso já é suficiente para você identificar o primeiro passo para tratar a sua ansiedade, né? Quanto à questão mental, tu quer falar também, Rafa? É uma questão da ansiedade mental, assim, que a gente tem que sempre entender. Tem outros comportamentos que a gente tem que a ansiedade desperta, tá? Por exemplo, uma explosão, explode com alguém que tu conhece. Isso interfere muito no dia a dia. Então, isso pode ser uma ansiedade. Outro fator interessante de olhar, quando a gente consome bebidas alcoólicas ou até mesmo drogas, né, as pessoas que consomem, a gente passa por 3 dias de depressão orgânica, e isso potencializa inseguranças, ansiedades, depressão, enfim, durante esse período pós o consumo de algo. Então, sempre que consumir uma bebida alcoólica ou consumir algum outro tipo de droga, consuma muita água junto, porque senão tu vai passar por essa depressão orgânica, tu vai passar de qualquer jeito, mas pode ser cada vez mais intensa e potencializar ansiedades, potencializar depressões, enfim. É isso aí, Raquel, ó. Chegava na urgência, ia pra urgência e chegava com pressão alta por causa da ansiedade. Exatamente. Então, desculpa, Rafa. Então é exatamente isso. A gente muitas vezes acha que tá com um problema cardíaco, que tá com. Que vai ter um infarto, e na verdade você tá tendo uma crise de ansiedade, né? Perfeito. Sobre o apetite. Tem pessoas que perdem apetite e tem pessoas que comem aumentam o mais. apetite. Eu sou uma pessoa que perco o apetite também, tá? Isso porque é a forma como o cortisol reage no nosso corpo. E para as pessoas que têm aumento de apetite, é legal observar se você tem aumento de apetite no doce ou no salgado. Se for no doce, tá relacionado com o centro de prazer. Ou o que você está fazendo que não está te gerando prazer? O que está faltando? Será que você está realizando uma atividade por obrigação? Então, encontrar o teu centro de prazer de novo, tá? Está relacionada com essa saciedade. E a questão de comer muito salgado, ó, aqui ali, ó, como o contrário, né? E a questão de comer muito salgado está relacionado com as suas funções fisiológicas. O que é isso? Você está dormindo direito, está tomando água, está se alimentando direito, está tendo equilíbrio entre o consumo de carboidratos, proteínas, verduras. Então, quando é salgado, é esse desequilíbrio na questão fisiológica, do básico, do dormir, do descansar, de beber água, tá relacionado a isso, que aí tá relacionado à questão de sódio no corpo, tá? Então só fiquem ligados a essas questões. Perfeito. E ali a Leonete, sim, Leonete, a pessoa que tem esse comportamento de mexer as pernas, normalmente é um padrão de ansiedade também. É uma forma de estar ansioso com algo, tá? Alguém mais tem dúvidas? Vou mandando as dúvidas de vocês. Aproveitando e já fazendo um convite para vocês, a gente, eu e a Lu, montamos um curso Autocontrole na Prática, né? Eu tenho o curso Inteligência Emocional na Prática, a gente tem o Autocontrole na Prática também com curso online, mas a gente quer convidar vocês que querem aprofundar ainda mais, né? A gente desenvolveu o curso Inteligência Emocional na Prática, já era um curso que eu fazia ele presencial, e eu e a Lu conseguimos montar uma forma de fazer ele online de forma ao vivo. Então a gente ele deve estar sendo, a gente deve executar ele ali no final de maio, início de junho. Isso. Porém a gente está em pré-lançamento. E aí uma condição de pré-lançamento, a gente quer dispor isso para vocês aproveitar a oportunidade, porque ainda está dando tempo. A gente falou numa live, já teve algumas pessoas inscritas,
mas a gente disponibilizou mais algumas vagas, então são mais 40 vagas limitadas com desconto de 25% para quem fizer a pré-inscrição. Então Isso. faz a pré-inscrição, garante esse desconto, depois quando a gente fizer o lançamento a gente vai estar mandando todas as informações. A gente abriu exclusivamente para vocês essas vagas, tá, gente? A gente achou um bônus, um presente para vocês nessa live. Exato, e nesse curso a gente vai ensinar o quê? Controlar a ansiedade, controlar medo, entender de forma prática a mente, aprender padrões de comunicação, entender de um modo geral o todo. A gente vai disponibilizar o link, eu vou mandar o link do nosso site, mas também o link da pré-inscrição. Deixa eu achar o link, botar aqui o link da pré-inscrição já para elas, Isso. Que daí vocês já podem, se vocês quiserem, vocês já podem fazer a pré-inscrição ali no site mesmo, não tem, é bem tranquilo, bem rápido. Vai ser bem interessante. E, claro, a gente fez nesse formato justamente porque o cenário atual pede que a gente consiga se adaptar, né? Todo mundo vai se adaptando, então não iríamos deixar de passar esse conhecimento, então mudamos para o formato online e que vocês vão conseguir ter acesso ao mesmo material e vai ser incrível da mesma forma e ainda vai ser no conforto da casa de vocês. Essa é a melhor parte, né? Exatamente. Então a condição é especial para vocês, as vagas são limitadas, tanto as vagas da pré-inscrição como as vagas para o curso também. Então esse curso a gente vai fazer ele online, eu acredito que uma vez por semestre, então um por semestre, porque a gente tem também toda uma outra agenda a seguir, né? Então como a gente vai fazer online ao vivo, não vai ser um curso que vai ter gravação, é um curso que é visto uma vez e só vai ficar com os materiais e a apostila. Isso. Então ele é único. São 3 dias. São 3 dias, 3 noites, 3 horas por dia, mais uma aula bônus. Então vai ser bem bacana, tá? Além disso, tem alguma meditação natural para controlar a ansiedade? O que vocês indicam? Então, tem sim. Sabe lá no início da live que o Rafa passou aquele exercício de consciência do corpo? Então, essa é uma técnica de meditação. A partir do momento que você pode entrar até mesmo no YouTube, tem algumas meditações guiadas bem interessantes, tá? Onde você pode entrar em contato conosco também, que eu posso passar isso para vocês, ou também através do autocontrole na prática, que é esse outro curso que a gente está disponibilizando, tem várias técnicas de meditação bem legais, mas por momento você pode entrar no YouTube, tem meditações guiadas muito, muito, muito boas, e simplesmente o fato de, eu não tenho como acessar, quero fazer a qualquer momento, para e concentra na tua respiração. Vai respirando e a cada respiração você vai sentindo que você vai expandindo e vai sentindo que você vai expandindo no tamanho da sala onde você está, da sua casa, do bairro, da cidade. A cada respiração sente expandindo mais o tamanho do país, do planeta, até que você se sinta expandida no tamanho da infinitude do universo, do cosmos inteiro. Quando você chega nesse ponto, imagine-se dentro de uma luz branca. E faça isso no tempo que for necessário, em 5 minutos, em meia hora, o tempo que você julgar necessário e confortável para você. E quando você estiver nessa plenitude ali, você começa a fazer as autossugestões que nós ensinamos, a trazer afirmações para você. Isso vai trazer um profundo relaxamento para o seu corpo. E depois é importante, tá? Essa parte, você voltar de forma gradativa. E não assim, meditar e de repente levanta e sai correndo, tá? Sempre de forma bem pausada. Então, acho que é isso. Interfere na menstruação? A ansiedade interfere muito, tá? Muito. Até a questão que a gente fala assim, a mulher desconfia que seja grávida e atrasa a menstruação. Sim, porque a gente acaba gerando gatilhos e a gente interfere na produção hormonal, tá? Lembra que eu falei que um neurônio com o outro, ele gera uma substância? Ele pode interferir na produção hormonal também. Tanto que existem os casos de gravidez psicológica, tá? Então, sim, interfere bastante. O negócio deixa rolar, tá? Não fica muito focado nisso. Se estiver muito estressada, procura técnicas que relaxem o seu estresse para que não interfira no seu período menstrual. É isso aí. Pessoal, é isso. A gente agradece a presença de vocês. Agradecemos vocês que compartilharam aí suas dúvidas, até mesmo ideias, enfim, como a gente falou, sempre é importante. Obrigado a GoFran, a todo mundo aí por ter nos convidado. Para nós é extremamente importante isso, que a gente mais quer ajudar pessoas e a difundir o nosso conhecimento para todo mundo, né? A gente não pode guardar para a gente evolui muito mais quando a gente ensina
e passo o que a gente tem dentro da gente. O meu objetivo principal é ajudar as pessoas a superar suas barreiras e gerir os seus vícios emocionais e comportamentais. Então, a gente está aqui para isso. Sempre que possível, a gente disponibiliza conhecimento. Se vocês quiserem me seguir lá no meu Instagram, é @RafaelGranella. Vou colocar aqui. Isso, coloca ali o meu e o teu, Lu. Eles vão seguir, tem bastante conhecimento, bastante dica. Também o da Permeases, coloca o da Permeases também, por favor, Lu, que daí o pessoal pode me seguir lá no da Permeases, que já tem bastante coisa lá no da Permeases. Então acompanha a gente, vocês vão ver que a gente está sempre disposto a ajudar todo mundo e buscar passar o que a gente sabe para todo mundo. Então segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Facebook e estamos juntos, beleza, pessoal? Deixa eu só dar um espacinho aqui, foi. Ai. Foi ali. Então, vê se você consegue botar direto do Instagram. Esses são os links do Instagram, tá? Então, seguido, a gente tá fazendo outras lives lá também, onde vocês podem estar interagindo e esclarecendo dúvidas. E aí a gente vai disponibilizando também os nossos materiais. Kim, muito obrigada, Kimberly, por ter também disponibilizado, ter feito esse convite. E a gente se vê numa próxima, então, né? É isso aí. Isso aí. Obrigado, então, tá, Kimberly. gente. Até mais, pessoal. Um abraço. Uma boa semana para todo mundo. Bom resto de semana, na verdade, né? Álcool gel nas mãos, usem os respiradores. E é isso. Abração a todo mundo. Até mais. Tchau, gente.